Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor, graças a Deus estamos juntos mais uma vez no 3030, você é capaz. Eu quero agradecer a todos que já têm participado. Esta hoje é a nossa quinta live do projeto 3030, que já estamos, graças a Deus, indo de vento em polpa, e agradecendo a Deus por você que tem sido um parceiro nosso e que tem contribuído para motivar outras pessoas através das suas postagens, através das suas repostagens e também através das mensagens que você tem mandado para mim, me incentivando a dar continuidade a esse projeto. Eu quero desde já não só agradecer, mas lhe pedir agora que você pegue esse aviãozinho aí que tem e envie para pelo menos 10 pessoas para que eles também possam ser alcançados pelo projeto 3030. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, cantor Vilmário Vieira, onde fizemos uma live juntos ali ao lado, ou melhor dizendo, a convite do nosso nobre cantor J. Araújo, e ele estava me perguntando ontem: rapaz, eu estou vendo lá os seus vídeos do 3030, me explique o que significa. Então eu louvo a Deus porque amigos têm procurado se informar sobre o projeto e têm sido abençoados. E você, mais uma vez estando aqui comigo, tenha certeza, é bênção de Deus. Eu quero mandar um abraço em particular aqui para a nossa irmã Larissa, que é uma dos membros da nossa igreja aqui, na DTN, Tancredo Neves, porque ela está acompanhando o projeto 3030 e ela fez um videozinho onde ela mostrou ali no vídeo, ela escrevendo o que nós temos passado e dando valor a esse trabalho. Então faça o mesmo, pegue papel e caneta. Olha, eu já estou com duas aqui, 2 pilotos, e aqui está meu painel, e você também pode fazer isso. Não esqueça de passar adiante, compartilhar. E se você ainda não me segue, como diz o cantor Marcos Antônio, me siga e me persiga nas redes sociais, ok? Mas porventura, eu quero justificar isso aqui, ó. Ontem nós fizemos uma live e essa live não ficou salva. E aí eu sei que muitos irmãos procuraram essa live e não acharam. E aí eu vou só recapitular a live de ontem, onde eu falava sobre dicas para o seu crescimento. Dicas para o seu crescimento. E ontem, na live que infelizmente não ficou gravada, nós demos 5 dicas para o seu crescimento. E se alguém não anotou, anote agora. Primeira dica: valor. E eu expliquei que você não tem preço, você tem valor. Anote isso, você não tem preço, você tem valor. E eu disse também que você não pode dizer ou querer dizer para você mesmo: eu não tenho valor, eu não sou nada. Por quê? Porque para você não ter valor nenhum e para você ser nada, você teria que ter nascido ou vindo ao mundo sem ter sido pela mão de Deus. Então você é uma pessoa que veio ao mundo com a imagem e semelhança de Deus. Então só por isso você é uma pessoa que tem valor. Então entenda que você é valor, valorize-se e acredite que você é capaz. A segunda coisa que falamos foi importância. E eu disse ontem que tem muitas pessoas que são famosas, não é? Eu vou falar de pessoas famosas que já morreram. Por exemplo, Elvis Presley, famoso, já morreu. Michael Jackson, famoso, já morreu. Mas digamos que eles estivessem vivos, eles eram famosos. Mas eu pergunto, eles tinham importância para você? Eles são ou eram pessoas importantes para você? Muito bem, agora observe a contrapartida. Sua mãe, seu pai não são famosos, não são conhecidos, mas são importantes. Então, para que você aprenda nesta oportunidade que o seu crescimento dependerá daquilo que você dá importância. Por exemplo, qual a importância você daria
quando você tem a oportunidade de assistir um filme de 2 horas e ler um livro durante 2 horas. Infelizmente, a juventude de hoje, a sociedade de hoje, ela está trabalhada ao entretenimento. Com isso, eu estou dizendo que muitas pessoas hoje dão mais importância a um filme que muitas vezes vai trazer acúmulo de informação e não de conhecimento, do que dar importância à leitura de um livro que vai agregar valor, que vai agregar conhecimento, que vai agregar ética e coisas semelhantes. Então, o seu crescimento também depende muito das coisas que você dá importância. A terceira coisa que falamos ontem, eu estou só recapitulando, é que para o seu crescimento você tem que ouvir. E se você me perguntasse, pastor, se eu só tivesse uma dica do Senhor para poder ter crescimento, qual a dica o Senhor me daria? Ouça. Ouça. Por quê? Vamos lá. A fé vem pelo ouvir. Já começa por aí. Tudo que eu estou falando aqui, você tem que ouvir. E aí há uma diferença de ouvir e escutar. O escutar, ele fica bem na superfície. O ouvir desce para o coração. E quando eu digo ouvir com verdadeiro foco. Por quê? Eu estou aqui fazendo essa live e você não está vendo, é claro, mas ao meu redor aqui existem alguns ruídos. Se eu ficar escutando os ruídos, eu vou perder o foco que eu tenho que ter ao ouvir a minha voz. Então, quando você está em processo de crescimento, você tem que isolar os ruídos para poder ouvir a voz do seu mentor, do seu líder, do seu professor, dos seus pais. Você está na sala de aula e tem um coleguinha ali com a conversa paralela, brincando, mexendo no celular. Isso são ruídos. Ruídos aqui também é tudo aquilo que tira a sua atenção. Mas você está focado na sua professora, na sua teacher, no seu professor, para poder ouvir. A Bíblia diz: ouvir e a vossa alma viverá. Quem não ouve não tem vida. Quem ouve prolonga a vida. A Bíblia ainda vai dizer que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, para o seu crescimento acontecer, que você é capaz, ponto. Mas você precisa dar valor à coisa certa, entendendo que você tem valor, importância e ouvir. Em terceiro momento, a quarta dica é visão. E aí eu faço uma pergunta que foi a pergunta que eu fiz ontem. Você consegue se ver aonde você está e consegue se projetar para se ver aonde você estará? A visão é diferente do olhar. Por quê? Porque quando eu olho dentro do limite do meu glóbulo ocular. Mas a visão vai além, porque a visão fala de imaginar. Eu me vejo aqui, mas eu me imagino lá. Então, se você entende que você é capaz, você tem que usar muito a visão. As pessoas lhe olham na casa que você está, mas você se vê no apartamento que você estará. As pessoas lhe olham nas condições que você se encontra, mas você se vê em uma condição mais próspera. Então você precisa ter visão. E em último momento falamos sobre a dica da atenção. Você está aí agora prestando atenção em mim, olhando para mim, então você tem que ter atenção. Observe, eu levanto a mão, você acompanha, eu gesticulo, você acompanha, eu me viro, você acompanha. Então você está dizendo para não perder nada. Isso é o que? Atenção. Imagine que a carreira da sua vida, a estrada do seu sucesso, a estrada do seu empreendedorismo dependesse somente de atenção. Então você entrou no carro, aqui está a pista, de um lado direito tem um precipício, lado esquerdo tem um precipício, à frente tem alguns buracos, também alguns quebra-molas, alguns sensores de radar. Então você tem que dirigir com
atenção. E a atenção redobra quando começa a chover. E aí você tem que ter atenção na pista molhada. Por quê? Porque pode causar poças, e essas poças, uma vez que você não tiver atenção, pode derrapar o carro e você sair da estrada. Assim tem acontecido com muita gente que é capaz, mas por não ter tido atenção nas finanças, atenção na vida, atenção nos negócios, atenção no ministério, infelizmente fracassaram. Então, essas foram as 5 dicas que nós falamos ontem e eu quis recapitular porque essa live não ficou salva ontem. E hoje eu queria falar sobre essas 4 palavras. Sica. Sica. O que é isso? Isso é tudo que tem a ver com a manifestação do seu potencial. Essas siglas, elas têm uma revelação acerca do seu potencial. Se você entender isso aqui que eu vou lhe explicar, você vai começar a demonstrar, a ser visível a sua capacidade. Então vamos lá. Primeira letra, C. O que é que essa letra C significa para nós aqui? Controle. Controle. A sua capacidade, ela precisa entender isso aqui. E por que eu digo controle? Por causa de uma frase que foi embutida no seu subconsciente e que você entregou a sua vida a isso aqui, ó. Não entendi, pastor? Então preste atenção na frase. A frase é o seguinte: Deus está no controle. Muitos de nós, inclusive eu, acreditei muito nessa frase. E essa frase está errada? Deus está no controle? Depende. De quê? Preste atenção. Se Deus lhe deu a capacidade de você decidir as coisas que você tem que decidir, de você escolher as coisas que você deve escolher, dando a você o chamado livre-arbítrio, Deus não está no controle. Por quê? Porque Deus, olha essa frase, Deus não está no controle daquilo que lhe deu o controle. Ah, não, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não está. Por quê? Se Deus estivesse no controle, olha a minha pergunta, se Deus estivesse no controle, vou botar aqui em cima. Tinha fome? Se Deus estivesse no controle, tinha pobres. Escrevi errado aqui. Se Deus estivesse no controle, tinha miséria. Porque Deus é rico. Sim ou não? Deus é rico. Deus é abençoador. E a Bíblia chama Jesus Cristo de pão da vida. Então, quando você olha para o mundo, você vê que o mundo tem fome, tem pobres, tem miséria. Então, Deus não está no controle. Por quê? Porque se Deus entrega o governo ao homem, está escrito assim na Bíblia: o céu pertence ao nosso Deus, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Imagine que eu pego uma terra, um pedaço de terra, 10 hectares é muita terra para você, e eu digo para você, ó, essa terra é sua, cultive, plante, semeie. Aí eu lhe pergunto, se não brotar nada, se não acontecer nada, se encher de ortiga, quem é culpado? É Deus ou você, que Deus entregou o controle e você disse, não, Deus, o Senhor que está no controle de tudo. Então muitas pessoas que são capazes, elas estão incapazes porque ela está presa à ideia
falsa de que Deus está no controle. Deus não está no controle daquilo que Ele deu controle. A vida está na sua mão, as decisões estão com você e você tem que entender. Tome controle da sua vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito básica e passo aqui para a segunda letra. Em um carro, você quer ser motorista ou passageiro? Responda para você mesmo ou responda aí na live que os comentários estão rolando. Em um carro, você quer estar no volante ou no passageiro? Se você disser que quer estar no banco do passageiro, você está abrindo mão do controle. Mas se você disser que quer estar no volante, você está dizendo, eu estou no controle do carro. O que é que acontece? Isso acontece com quase todo casamento. O marido está dirigindo e ele está em um determinado contexto ali de velocidade, observando toda a pista, entendendo quem vem, quem não vem, pelos retrovisores e tal. Aí a esposa às vezes não está entendendo uma manobra e tal. Ela diz, cuidado, olha a velocidade, olha esse motorqueiro, olha não sei o que. E de repente o marido diz, quer dirigir? Você quer ficar na frente? Você quer dirigir? Por quê? Ele está dizendo, rapaz, eu estou no controle. Conta até uma história que uma vez um marido estava dentro da cozinha e a esposa estava cozinhando. Comida boa, cheirando bem. E ele disse assim, bote mais água. Ela disse, não precisa não. Ele esperou mais uns 5 minutos e disse, aumenta o fogo. Ela disse, não, o fogo aqui é esse mesmo. Ele pegou a colher, provou, eu acho que precisa de mais sal. Ela se chateou e perguntou assim, você acha que eu não sei cozinhar não, é? Ele disse, devia também entender isso quando eu estou dirigindo. Então você está no controle naquele momento da cozinha, como ele está ali agora no controle do carro. Então se você quiser de fato mostrar o seu potencial, deixa de lado o entregue da sua vida na mão dos outros e controle a sua vida, controle as suas ações, controle as suas atitudes, controle as suas decisões. Não seja, me perdoe a expressão, mas é uma expressão cotidiana do dia a dia, deixe de ser Maria ou João, vai com os outros e vai com as outras. Controle a sua vida. Segunda coisa que vai lhe ajudar naquilo que você é capaz. Isso aqui vai agora, é uma dica terrível, ó. E de ira. Isso mesmo, ira. Ira que você entende mais como o que, ó? Raiva. Pastor, o senhor está mandando eu ter ira? O senhor está mandando eu ficar com raiva? Tô. Mas por que, pastor, eu aprendeu errado? Porque a Bíblia diz, irai-vos, ó, irai-vos, mas não pequeis. Então o problema não é se irar, o problema é pecar. E por que é importante que você se ire? Porque a ira, quando canalizada, ela é um motivador para você resolver as coisas. Enquanto você não se irar, enquanto você não tiver raiva dessa situação que você vive, e entenda o que eu estou dizendo. Quando eu digo se irar, eu estou dizendo que é para você pegar o sentimento de não aceitação e canalizar em uma mudança. Por exemplo, Jesus, eu vou botar aqui porque está na Bíblia, tá? Jesus se irou. Sabia disso? Jesus se irou? E eu vou dizer mais. Jesus se irou e a Bíblia diz que Deus ira-se todo dia. Todo dia Deus está irado com erro, com pecado, com blasfêmia.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa, eu sou negro, minhas filhas são negras. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa mostra racismo e discriminação contra você. Você leva na boa? Você acha normal? Ou você se ira? Você viu agora a morte daquele negro nos Estados Unidos, o George Floyd, né? Floyd. O que é que aconteceu? O povo se irou. E a ira do povo fez o povo ir para as ruas pedir mudança. Por exemplo, enquanto você não se... eu vou chegar aqui no terceiro C, na terceira letra. Mas enquanto você não se irá ao ponto de dizer, eu vou mudar. Você não percebe que você se ira, você fica com raiva por besteira? Por exemplo, você está assistindo um filme, está assistindo uma série, falta luz. Você fica irado porque faltou luz. Tem gente que quer dar palavra. Eu vi um vídeo onde um time de futebol americano estava jogando e o time que o rapaz queria que ganhasse perdeu. Ele ficou tão irado que ele quebrou a televisão. Errado. Aí ele pecou. A ira, quando canalizada, faz com que Jesus fez. Jesus se irou, entrou no templo e botou para fora cambistas. Botou para fora assaltantes. Limpou o lugar e disse, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Então se ire hoje e bote para fora tudo que não presta no seu coração. Bote para fora toda a ideia, porque você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa voltada para a glória de Deus, para algo grande, e precisa entender isso. A terceira e penúltima palavra aqui, primeiro, controle. Segundo, ira. No nosso SICA, a terceira é conformismo. A grande parte da população brasileira é conformada. Conformada com corrupção, conformada com quebra de valores, conformada com problemas. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a pessoa conformada, rapaz, isso é muito sério. A pessoa conformada, ela acostuma-se com aquilo que não deve. Ela aceita aquilo que não pode. Ela chega ao nível da mediocridade. Pastor Josué Gonçalves, ele diz uma frase tremenda. Ele diz que a pessoa que se conforma com as coisas, que aceita a mediocridade, nunca se destacará, nem a sua história será contada. Hoje pela manhã, eu estava estudando a Bíblia e eu ia falar um tema diferente hoje para vocês, mas isso aqui me veio no coração. Eu ia falar sobre isso aqui, ó. História. Por quê? Porque quando Mardoqueu salvou o rei Assuero de morrer, o feito dele foi para um livro. E o que foi para o livro salvou a vida dele, porque ele fez história. Eu lhe pergunto, você já se preocupou com a sua história? O seu legado? E por que não? Porque você pode estar o quê? Conformado. Não é que você não deve aceitar aquilo que não pode ser mudado. Por exemplo, eu não posso mudar, impedir que amanhã seja quarta-feira. Eu não posso. Então eu tenho que me conformar que amanhã é quarta-feira. Eu não tenho como mudar. Mas eu posso não me conformar que amanhã, que é quarta-feira, eu não produza mais do que eu produzi hoje. Entendeu?
Então, conformar é aceitar as coisas como elas estão, quando elas podem ser, aceitar as coisas como elas estão, quando elas podem ser mudadas. Então eu pergunto, tem alguma coisa na sua vida que você precisa ser uma pessoa, vou botar aqui, inconformada? O inconformismo é que vai tirar você da onde você está e botar você onde Deus quer que você esteja. Eu vou repetir isso aqui, Quando você se tornar uma pessoa inconformada, você vai sair da posição que você está e vai para o lugar que Deus quer que você esteja. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa inconformada. Eu creio que eu vou crescer mais, que eu vou chegar mais longe, que eu vou alcançar grandes patamares. É exaltação? Não, é inconformismo. Por quê? Porque se o meu potencial é 100, eu não vou querer viver 50. Eu só vou me conformar quando eu chegar no potencial que Deus me quer. E em último lugar, é a letra A. E essa aqui é forte. O que é que tem impedido talvez a sua capacidade, seu crescimento? Sabe o que é? Rapaz, isso é muito difícil de entender, viu? Amigos. Às vezes os amigos impedem o seu crescimento. Mas como os amigos impedem o meu crescimento? Vamos lá. Jesus era amigo de Pedro? Era. Tanto era que era mestre. Mas Pedro era amigo de Jesus? Era. Pedro era amigo de Jesus. Mas o crescimento de Jesus, o ápice do seu ministério, vocês sabem onde era? Na cruz. O ápice do ministério de Jesus, o grande momento do ministério de Jesus era na cruz, ou seja, sofrimento, ou seja, dor. E amigo não quer que você sofra, amigo não quer que você sinta dor, E não, rapaz, vai devagar, não faço não. E foi o que Pedro fez. Pedro disse para Jesus: não, mestre, você não pode morrer, você não pode morrer. Então ele estava querendo mostrar ali a sua amizade. Claro que aqui eu estou tirando o contexto de Satanás ter usado Pedro, mas muitos amigos fazem isso. E é nessa hora que você tem que saber separar o amigo do líder. Você precisa de alguém que lhe ajude, não somente na amizade, mas naquilo que é líder. Aquilo que vai dizer: faça assim, age assim, ande assim, promova assim, tenha essa ação, tenha essa atitude. Se você entender que a sua vida tem que estar no seu controle, se você entender que a sua vida precisa ter ira para mudança, se você entender que a sua vida tem que ter inconformismo para não aceitar nada menos do que aquilo que Deus tem para você, e se você entender que a sua vida pode ter amigos, mas acima de tudo tem que ter pessoas que lhe ajudem a ter liderança, você vai viver o Sou Capaz. Por isso, mais uma dica para você: a partir de hoje, controle a sua vida, tenha ira contra aquilo que não está sendo certo na sua vida, e conforme-se com o que você está vivendo, e pare de viver uma vida pautada, limitada por causa de amigos. Você sabe o que é que você precisa? De amigos que estejam com você no monte, mas saibam viver com você no vale. Porque tem amigos que só estão com você no monte, mas no vale ele não desce. Mas você precisa ser quem é no monte, e você precisa ser quem seja no vale, porque você é capaz. Deus lhe abençoe. Hoje estamos concluindo aqui mais um vídeo 30-30, você é capaz. Faça aí agora um print deste dia de hoje, desta live que fizemos, e não só mande para mim seu print, mas também poste no seu stories e nos siga. Amanhã estaremos de volta e esta live vai estar salva para você. Um forte abraço, Deus lhe abençoe, você é capaz.